Prezados alunos de Literatura Brasileira 5, espero que todos estejam bem e a todos mando meus cordiais cumprimentos. Talvez vocês estejam sentindo algum estranhamento com a nossa aula no momento desta apresentação, mas está tudo em ordem ou está tudo em desordem para que assim nós estejamos em pé de igualdade com o tema da aula de hoje, Murilo Mendes e o surrealismo. Vou, mais uma vez, transformar ou guiar o nosso resumo a partir de algumas perguntas que talvez toquem em dúvidas que vocês próprios tenham ao longo da leitura da aula. E com as respostas eu pretendo trazer eventuais esclarecimentos para as dúvidas que porventura tenham surgido ao longo do estudo. Vamos à primeira pergunta então. Murilo Mendes, um poeta mineiro, nascido em Juiz de Fora, publica em 1930 o seu primeiro livro, Poemas. Para a historiografia da literatura brasileira, em 1930 tem início o segundo momento modernista. Então vejam, Murilo Mendes é genericamente um poeta modernista e especificamente um poeta do segundo momento. É importante ter essas informações, mas eu recomendo que vocês não as tomem de maneira radical, como se o poeta se encaixasse dentro de uma determinada classificação e a sua obra sempre correspondesse àquilo que é dito acerca de determinado momento, de determinado estilo ou de determinada escola literária. Não, não pensem isso. É claro que a associação entre o autor e um determinado momento encontra justificativas na obra desse autor. Mas essas denominações, essas alocações feitas pela crítica literária não são absolutas. Então é importante relativizar isso pensando no seguinte: o que se diz sobre a literatura nem sempre é o que a literatura diz, né? Então, Murilo Mendes, repetindo, é um poeta modernista, incluído no segundo momento modernista. E o que esse segundo tem de característico para assim ser designado? Vejam bem, o primeiro momento modernista é, de acordo com a historiografia da literatura brasileira, aquele que se desenha entre 1922, a Semana de Arte Moderna, e 1930. O primeiro momento é conhecido como fase heróica ou fase de demolição. Nele, nós percebemos com maior ênfase a presença de poetas e de poemas que se voltam para a demolição de concepções tradicionalistas da escrita literária. Podemos pensar, por exemplo, em Oswald de Andrade, em Mário de Andrade, em Manuel Bandeira. Todos esses poetas se voltam, se reúnem em torno do propósito de interromper a normatividade que tinha no parnasianismo uma espécie de voz representativa da maior importância. Então, esses poetas do primeiro momento modernista pretendem quebrar a normatividade da escrita poética consagrada ao longo da tradição, né? E com isso, em segundo plano, mas de maneira não menos enfática, desmerecer as concepções parnasianas. O segundo momento modernista mantém esse objetivo, mantém essa diretriz, mas faz isso a partir de uma ampliação do horizonte ideológico do modernismo. O poeta do primeiro momento, em geral, vai fazer com que os seus poemas se centrem no Brasil, na cultura brasileira. O poeta do segundo momento já tem um olhar mais universalista, falando também de questões referentes ao Brasil, sim, mas também referentes a todo o mundo. O poeta modernista do primeiro momento é um poeta muito dado à ironia, ao humor cáustico, à zombaria. O poeta do segundo momento não vai abandonar isso, mas ele vai fazer com que a sua dicção transite
entre o que é do riso e o que é da seriedade também. Então, essas duas diferenciações situam bem a diferença entre poesia modernista do primeiro momento e poesia modernista do segundo momento, sabendo, claro, que esses fatores eles são intercambiáveis. Não seria possível admitir que um poeta está preparando um livro em 1929, por exemplo, ao chegar em 1930, ele pensaria no seguinte: agora eu tenho que mudar as características do meu livro porque nós estamos num segundo momento do modernismo. Não, isso tudo é definido pela crítica a partir de características mais ou menos dominantes, mas elas nunca se dão de forma absoluta. Murilo Mendes, poeta do segundo momento modernista. Passemos agora para a segunda pergunta. Para respondê-la, eu vou ler um texto para situar ainda mais a obra de Murilo Mendes dentro desse panorama e para que, consequentemente, vocês tenham uma concepção mais aberta, mais funda da obra dele. Sigamos adiante. O surrealismo é um movimento de vanguarda da Europa que surge na década de 1910. O surrealismo se caracteriza por uma distorção radical das nossas referências objetivas para o conhecimento da realidade. É muito próprio que jovens, ao passarem por uma situação arrebatadora, uma situação de deslumbre, uma situação muitíssimo agradável, que eles julguem maravilhosa, digam assim: cara, passei por uma parada que foi surreal. Vocês podem verificar que essa intensidade está de acordo com a ideia que aconteceu a ele algo que não acontece de maneira cotidiana. Provavelmente, ao dizer, esse jovem, que lhe aconteceu uma parada surreal, ele não está querendo contar que bebeu um copo de água, porque beber água não tem nada de extraordinário. Então, o surrealismo é um estilo de pintura que se caracteriza pela ruptura de padrões objetivos de conhecimento da realidade. Uma fortíssima ilustração do surrealismo nós vamos encontrar na pintura do espanhol Salvador Dalí. Vocês podem acompanhar agora na tela um quadro intitulado Persistência da Memória. Vocês podem verificar que há uma série de relógios e esses relógios aparecem derretidos. Ora, nós identificamos nessa pintura a presença de um objeto que faz parte da nossa realidade, relógio. Mas nós não encontramos relógios assim na realidade, ou seja, como se estivessem molengas. Então, isso está em completo acordo com o propósito surrealista. O surrealismo, em termos de pintura, em termos de arte como um todo, é o império da imaginação, é o império do onírico, é o império do inimaginável. Consequentemente, ao verificarmos pinturas, poemas, romances adeptos do surrealismo, nós vamos identificar algumas referências, um homem, uma casa, um elefante, um relógio, mas não do modo como nós habitualmente vemos isso na realidade. Bom, e agora, para demonstrar, por meio de uma resposta, a segunda parte da pergunta, como o surrealismo é verificável na obra de Murilo Mendes, eu vou passar para a leitura do poema Canção do Exílio, que ele publicou já em seu primeiro livro, chamado Poemas, em 1930. Passemos aí a leitura. Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza. Faço uma pequena pausa e peço aqui a volta da minha imagem para perguntar o seguinte: você já imaginou uma macieira da Califórnia? Eu também não. Voltemos aqui. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista, os sargentos do exército são monistas, cubistas, os filósofos são polacos vendendo a prestações.
A gente não pode dormir com os oradores e os pernilongos. Os sururus em família têm por testemunha Gioconda. Eu morro sufocado em terra estrangeira. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas, mas custam 100 mil réis a dúzia. Ai, quem me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de idade. Ora, por meio desse poema, nós vamos verificar que a presença do surrealismo na obra de Murilo Mendes está nos fundamentos, está na base. Foi muito grande, foi estrutural o diálogo de poetas do modernismo com as vanguardas europeias, né? O próprio modernismo é um movimento de vanguarda. Então nós vamos ver a presença dos movimentos de vanguarda com as suas sugestões formais, com as suas concepções estéticas, esses movimentos espalhados em poetas do modernismo brasileiro que travam um diálogo com a arte que na Europa também tinha o propósito de subverter, de transgredir os padrões que se consolidaram, que se cristalizaram ao longo da tradição artística. É essa a ideia. E voltando ao poema de Murilo Mendes, Canção do Exílio. Ora, o título não deixa a dúvida, né, que se trata de uma intertextualidade com a Canção do Exílio de Gonçalves Dias. E o que se verifica nesse poema? De um lado, nós temos referências, dados, né, informações da realidade que tem plena correspondência. O poema fala de filósofos, o poema fala de macieira, o poema fala da Califórnia. Tudo isso é encontrável na realidade. Se vocês aí que me assistem jogarem no Google cada uma dessas palavras, vocês vão encontrar definições. Mas que associações são feitas no poema? Macieiras da Califórnia, gaturamos de Veneza, os filósofos são polacos vendendo a prestações, sabiá com certidão de idade. Ora, as associações destoam frontalmente da forma convencional, ou seja, a forma científica, a forma racional, a forma referencial de conhecimento da realidade. Então, por isso, nós verificamos na obra de Murilo Mendes o surrealismo. Quer dizer, não se trata nem de a obra dele fazer referência ao surrealismo, não. Na obra dele, o surrealismo é estrutural, certo? Vamos passar agora para a próxima pergunta, a fim de que nós desdobremos um outro possível esclarecimento para vocês. Vamos lá. Falar de Murilo Mendes, literariamente, é falar inicialmente do seu vínculo surrealista. Falar dele literariamente é também falar do seu vínculo com o catolicismo. Vamos pensar no seguinte: o catolicismo foi oficializado em Roma no século IV depois de Cristo. Ora, então, nós podemos dizer que ele é antiquíssimo. O catolicismo é milenar. Se eu fizer uma pergunta a você que me assiste e só der duas possibilidades de resposta acerca do catolicismo, você vai me dizer que o catolicismo está mais para ser tradicional ou está mais para ser moderno? Suponho que a sua resposta tenha sido tradicional. Por quê? Porque se trata de algo antigo e se trata de algo que conserva um determinado modo de ser ao longo dos anos. Ou seja, há concepções do catolicismo que foram apresentadas em seu momento inaugural e que são mantidas ainda hoje. Então, o catolicismo é tradicionalista sem dúvida alguma. Murilo Mendes, como dissemos aqui, é um poeta modernista. Então, como conceber que um poeta modernista emprega na sua obra um discurso, emprega em sua obra referências, emprega na sua obra todo um conjunto de símbolos, né, referentes ao catolicismo que é tradicional? Isso se dá por conta daquilo que nós falamos. O segundo momento modernista é um momento de ampliação.
E nós vamos verificar nele poetas modernistas, mas fundamentalmente modernos. Mais modernistas do que o próprio modernismo. É o caso de Carlos Drummond de Andrade, é o caso também de Murilo Mendes. Eu vou passar agora a leitura de um poema que ele dedicou a um pintor, seu grande amigo, Ismael Neri. E por meio dele, vocês vão ver algumas referências ao discurso bíblico, ao discurso cristão. Passemos então a leitura de saudação a Ismael Neri. Acima dos cubos verdes e das esferas azuis, um ente magnético sopra o espírito da vida. Vou fazer uma primeira pausa aqui para destacar o seguinte. Um ente, grafado com E maiúsculo, magnético, sopra o espírito da vida. Isso é uma metáfora para indicar Deus, né? Voltemos à leitura do poema. Depois de fixar os contornos dos corpos, transpõe a região que nasceu sob o signo do amor e reúne num abraço as partes desconhecidas do mundo. Apelo dos ritmos movendo as figuras humanas, solicitação das matérias do sonho, espírito que nunca descansa. Ele pensa desligado do tempo, as formas futuras dormem nos seus olhos. Recebe diretamente do espírito a visão instantânea das coisas, ó vertigem. Penetra o sentido das ideias, das cores, a tonalidade da criação, olho do mundo, zona livre de corrupção, música que não para nunca, forma e transparência. Como vocês podem notar, esse poema tem uma linguagem que não é uma linguagem plenamente clara, que não é uma linguagem plenamente referencial. Trata-se de um poema que se aproxima em alguma medida daquela linguagem do simbolismo, que é uma linguagem aparentemente obscura, algo impenetrável, até mesmo hermética. Por quê? Porque é uma linguagem fundamentalmente metafórica. É uma linguagem que diz as coisas por meio de imagens e não propriamente por meio de uma conexão discursiva que é gramatical e é semântica. Então é fundamental perceber que a presença do catolicismo na poesia de Murilo Mendes não se trata de uma mera profissão de fé. Eu, Murilo Mendes, agora sou católico, viva a igreja, viva o padre. Não se trata disso. Mas ele reúne aspectos de um discurso que é tradicional, o discurso litúrgico, o discurso bíblico, o discurso religioso, e ele funde isso a aspectos de uma linguagem absolutamente nova, que guiou a poesia brasileira mais representativa no Brasil a partir da Semana de Arte Moderna. Então, o Murilo Mendes caracteriza a sua obra fundamentalmente como moderna a partir dessa fusão, porque ele torna um elemento tradicional perfeitamente viável para a literatura modernista. Isso é um dado absolutamente moderno, isso é um dado original, isso é um dado inovador. Daí a sua modernidade. Bom, eu chego ao fim deste resumo, torcendo para que vocês tenham compreendido bem e mandando os meus cumprimentos. Até uma próxima aula, pessoal. A gente se vê.